Programa O Equilíbrio do Universo, com Deva Jesuede. Apresentação: André Dias. Entrevista: O Evento 2. Antes de iniciar esse programa, explico que, em todas as mídias, áudios e visuais de Deva Jesuede, o adjetivo humano será alterado para o adjetivo humane, sendo essa palavra mais condizente com a ideologia de gênero, que atende de forma igualitária a todos os gêneros da humanidade. Estou aqui novamente com o Deva Jesuede, propagador da polissofia, que diz ser uma forma nova de se pensar, uma neofilosofia, que com algumas ferramentas consegue verificar ou discernir, de acordo com suas três máximas, se algo está de acordo com o que seria mais correto, mais aceitável. Deva Jesuede, nosso assunto de hoje tem como título o evento, que nos leva ao evento principal, que é a transição planetária, e o mais esperado, que é a volta de Jesus, que precede a manifestação do anticristo, mas transição tem correlação com os eventos descritos na Bíblia cristã? Se sim, segundo seu entendimento, esses eventos já se realizaram, estão se realizando ou se realizarão algum dia. Bom, alguns eventos bíblicos têm relação com os eventos espiritualistas, ufológicos, mas entenda uma coisa: algumas profecias contidas na Bíblia foram passadas pelos profetas e algumas vezes é descrito nela que foram ditas pelo próprio Deus Javé, que, como tenho dito, esse título era do Deus de Israel, o Deus que ficava em Israel, mas era um posto de Deus no mundo, o qual era assumido por um dos 12 deuses maiorais, verificando o posicionamento dos 12 astros principais no céu, posto esse que era ocupado por um período por um dos chamados Elohim, os 3 deuses da criação, que eram os Anunnaki, ou um dos 9 de seus descendentes, que vivem milhares de anos, tanto que seus filhos, com mulheres da terra, eram considerados semideuses, ou filhos dos deuses, assim como disseram de Jesus. E como a maioria deles ainda estão vivos até hoje, 2023, e uma parte deles estão em alguma parte da terra, algumas profecias ditas eram de cunho espiritual e se cumpririam mesmo, mas suas intenções eram de quê? Eles mesmos cumpririam o que falaram, pois a humanidade da época do dilúvio vivia muito menos tempo que eles. Depois do dilúvio, a humanidade vivia por volta de 500 anos. Já os Anunnaki mais antigos, como Enlil, o senhor do mandato, Enki, o senhor da terra, o pai da humanidade, e Ninma, dama elevada, viverão menos que os de Nibiru, por volta de 500 mil anos, mas podem conseguir estender seu tempo de vida. E os semideuses vivem entre 5.000 e 50.000 anos, que depende de que tipo de geração eram tais descendentes. E alguns poucos descendentes diretos, filhos de mães e pais Anunnaki, que vieram de Nibiru, podem chegar a 300 mil anos. Mas também podem conseguir estender seu tempo de vida, assim como Ningisisida, filho de Enki, que é Tote, um deus egípcio, que é o geneticista que ajudou a fazer a humanidade. Marduk, filho de Enki, que foi Ra. E Adão, o qual gerou a primeira humanidade, e Noé, que gerou a segunda humanidade, viveram mesmo as idades descritas na Bíblia?
O escritor desses trechos, que buscou informações para descrevê-los, escreveu de acordo com o que recebeu tais informações. No entanto, as idades deles foram muito além. Essas informações reservei para descrevê-las no último livro, que será disponibilizado em dezembro de 2023. Mas adianto que, pelo livro Perdido de Enki, fiz uma contagem da idade e de até quando viveu Noé. Todos vão se surpreender. Incrível ouvir isso. Comparando com o tempo que vive o homem, no caso do primeiro contato, ele vai acontecer? Se há de acontecer, você tem informações de quando será? Sobre o viver estendido dos Anunnaki e de seus descendentes, eles têm mais tempo de vida, mas a humanidade está mais adiantada evolutivamente que eles. Pois, como já disse, os espíritos que entraram nos corpos da humanidade vieram de Capela, e como filhos de Adão foram descendo na 3D, por viver em um ambiente distinto de Nibiru, e ainda absorveram alimentos e água daqui, que diminuiu sua expectativa de vida. Mas com isso, alguns já conseguiram funções ascensionais para subir nas dimensões. Isso durante esse período de 300 mil anos que eles nasceram, os filhos de Adão. Enquanto os Anunnaki, principalmente os originais e seus descendentes diretos, ainda passarão muitos milhões de anos para descerem para a 3D profunda. Bom, esse primeiro contato já aconteceu nos Estados Unidos, tendo a participação de um grande líder religioso, mas o povo ficou fora de saber. Chegou a ir na ONU e trabalhar no governo. Essa ocultação vai ser assim ainda por muitos anos. Na realidade, existem muitos outros ufológicos, muitos outros grupos ufológicos que fazem contato com seres, viajaram em naves espaciais, tocaram esses seres, fora as abduções, onde alguns até tiveram filhos com extraterrestres, como foi o caso de Juliana Poda, uma italiana que divulgou vídeos e fotos em 2009, dizendo ter ficado grávida 18 vezes e tem um filho que ela diz ser um alienígena. Em 1994, no Zimbábue, África do Sul, cerca de 70 crianças em uma escola viram seres pequeninos descendo de uma nave. Uma emissora de TV fez uma entrevista com essas crianças na época. Tem também o caso de Stan Romanek, que filmou várias vezes alguns greys que o observaram e entraram em sua casa, onde tem um filme com imagens reais na Netflix e no YouTube. Pode ser conferido esses 3 casos. O povo está longe de estar preparado para saber de certas informações. A ficção, desde muitos anos atrás, como no clássico filme O Dia em que a Terra Parou, de 1951, que mostra um disco voador descendo na Terra e sendo noticiado pelos jornais e TV, sendo que depois de ter descido e o povo ter visto nos jornais no dia seguinte, é que as autoridades ficaram sabendo. E depois disso é que a nave foi cercada por militares. Na vida real, isso de forma alguma aconteceria. Se tais naves fossem físicas, certamente são de grupos de alienígena ou de organizações de países da Terra, ou no máximo da Lua. Mas se fossem de fora e conseguissem passar pelo cinturão de Van Allen, 2 barreiras energéticas que envolvem a atmosfera da Terra, onde a primeira delas está a mais de 600 mil quilômetros, embora poderiam vir da Lua, que está a menos de 400 mil quilômetros. Mas os militares ficariam sabendo muito tempo antes de tais naves se aproximarem e certamente a derrubariam e perguntariam depois o que elas vieram fazer aqui e esconderiam isso tudo do público.
Dizem que existe uma nave gigante em cima do Brasil. Isso é verdade? Sim, existem várias outras em outros locais, mas também muito altas. E um fenômeno que as deixa ocultas, além de ter uma tecnologia que as deixam fora do espectro visível, além do que as câmeras espaciais ficarem viradas para a Terra. São ocupadas por Anunnaki, que vasculham a Terra e às vezes descem. São os observadores. Mas como pode ter uma nave gigante em cima, na atmosfera da Terra, e as câmeras da empresa espacial que ficam circundando e apontadas para a superfície da Terra? Bom, primeiro, como você disse, essas câmeras ficam apontadas para baixo. Depois elas estão posicionadas de forma que as naves ficam ocultas e também ter o fato de que a estação espacial e os satélites espaciais sobrevoam a superfície da Terra, coisa que falarei no último livro de 2023. Outro sim, as câmeras possuem uma objetiva e um filtro que capta apenas um tipo de imagem, deixando de captar certas frequências. Perceba que as estrelas ficam fora de ser captadas nas câmeras ao vivo. Além, apenas os astros maiores, a Lua e o Sol, aparecem. Mas até as maiores estrelas ficam fora. Existem imagens que foram gravadas e que essa emissora mostra que foram feitas por outras câmeras e elas mostram as estrelas. As imagens ao vivo mostram apenas a Terra e os objetos menores e que estão próximos, fazendo objetos grandes sumirem de acordo com a distância, pois a lente comprime as imagens de acordo com a distância. Passam no espaço, mas nada se pode ver. Se você procurar no YouTube, vai encontrar imagens da empresa espacial e outras imagens feitas por balões de equipes de pesquisa que se utilizaram de outras lentes, com outros filtros e captaram estrelas. No entanto, as naves gigantes ocupadas por Anunnaki possuem uma tecnologia de distorção da luz e ficam fora do espectro visível. Além disso, ainda tem um outro efeito, um fenômeno que é conhecido pela ciência, mas nada falam desse fenômeno que causa uma distorção na imagem que vemos do espaço, que também falarei no último livro de 2023. No livro perdido de Enki, de Zacarias Sitchin, declara que Nibiru, planeta dos deuses Anunnaki, leva 3.600 anos para dar uma volta ao redor do Sol. Você sabe quando foi a última vez que ele passou e quando passará? Na realidade, ele passa próximo da Terra por 2 vezes, visto que para dar uma volta completa em volta do Sol, primeiro ele passa pelos planetas centrais, dá uma volta em torno do Sol e depois retorna, passando perto deles mais uma vez. Mas dependerá da posição que se encontra a Terra. Segundo o livro perdido de Enki, ele passou na época do dilúvio, pois foi sua passagem que promoveu os efeitos de derretimento dos polos e causou os efeitos meteorológicos e estelares. A Bíblia descreve que esse evento aconteceu no ano de 1656 depois de Adão, que corresponde a 2344 a.C., ou como os historiadores preferem dizer, 2344 anos antes da Era Comum. Sendo assim, se subtrairmos 3.600 de 2.344, nos dará o ano de 1256 depois de Cristo, que foi sua última passagem em volta do Sol. Se somarmos 1256 com 3.600, nos dá como sua próxima e primeira passagem pela Terra no ano de 4.856. Segundo essa contagem de
2023. Até lá faltam 2.833 anos. Bom, isso segundo a contagem bíblica. Então, quem viver, viverá. Também existem outros historiadores que fizeram outros cálculos de acordo com informações de livros e pesquisas em certos locais da Terra, pois existem vários livros que falam sobre o dilúvio e pode-se entender pela história que ocorreu em outras épocas, como o livro perdido de Enki e a epopeia de Gilgamesh. Sendo assim, se acreditar na precisão bíblica ou em outros com datas muito variadas, assim como disseram que Nibiru seria visto do tamanho da Lua em 2018. Há também o fato de que o planeta X ou o planeta 9 seria Nibiru, que passou perto da Terra, e alguns dizem que seria em 2012, por causa do calendário maia. Então, se confirmar a data exata do dilúvio, pode-se saber com exatidão o retorno de Nibiru. Fazendo uma comparação com o que dizem sobre a volta dos deuses e a volta de Nibiru, isso estaria relacionado com a volta de Jesus? Essa é uma boa pergunta. Se assim se pensar, estará afirmando que Jesus foi ao encontro do rei Anu em Nibiru, que quando ele falava do pai, estaria se referindo ao pai dos deuses, Anunnaki. No entanto, Jesus poderia estar falando de outro pai, de Enki, o pai da humanidade, ou ainda de outro pai, coisa essa que será explicado no último livro de 2023. Como será a vinda da Nova Jerusalém? Na Bíblia ela é descrita como um cubo gigantesco, quase do tamanho da Lua. Isso existe mesmo? Existem objetos ou naves gigantes muito maiores que a própria Lua nesse sistema solar e ainda maiores fora daqui, como os descendentes Anunnaki e Gigi e os humanos do espaço cresceram muito em quantidade. Esses grupos criaram luas artificiais, entraram em rochas gigantes no cinturão de asteroide e fizeram dentro cidades e ainda há naves gigantes. Lembre que os Anunnaki e os Gigi estão aqui na Terra há mais de 300 mil anos e os Anunnaki estão viajando pelo espaço há quase 1 bilhão de anos. Existem pesquisas amadoras, porém sérias de cunho científico na Amazônia e em outros locais, dizendo que a Terra foi visitada por seres chamados de Morios há mais de 450 milhões de anos, e na Amazônia descobriram uma cidade de nome Ratanabá. O que você tem a dizer sobre isso? Esse é um assunto importantíssimo, mas que essa é a primeira vez que falo nesse programa. Embora existem muitas outras coisas que escuso-me de falar, pois só falo do que sei e do que interessa para o meu grupo em cada época. Nesse caso sobre os Morios e Ratanabá, ao me perguntar e quando pensei no que dizer, vi um ser semelhante à imagem que circunda na web de um homem com algo sob a cabeça, como um capacete, tendo o rosto visível, todo de cor cinza, do meu lado direito me olhando. Bom, sobre isso eu falarei mais claramente no último livro, no final deste ano de 2023, mas adianto que esses seres vieram aqui na Terra e criaram muitas cidades, e a Amazônia foi o primeiro local de sua chegada, por isso era a capital do mundo naquela época. Você fala sobre sua nova atribuição, seu novo nome que expressa seu novo título e os assessores de nível que você cita em seus livros. Quem está atualmente como líder desses níveis? Os assessores de nível são da quinta dimensão para baixo, onde a quinta dimensão é o primeiro nível, sendo Sananda o responsável. Mas como ele ainda está encarnado na Terra e ficará como
Emmanuel até assumir ser Sananda e conduzir a humanidade ascensa para a quarta dimensão, o Deva Azimuth, que já está na quinta dimensão, está atuando interinamente, embora Sananda entre no astral e sobe até a quinta dimensão praticamente todos os dias, pois lá tem muitas atribuições, muitas atividades a desenvolver. Na quarta dimensão é Shiva, o atual responsável, e de lá tem encarnado periodicamente, coisa que se apresentará em breve. Na terceira dimensão está Deva Gesued, esse que vos fala, mas esse título passará a outro ser encarnado na 3D, como já falei, e todas as atribuições também, pois meu título será um que já tenho falado nos primeiros livros que escrevi em 2018, pois para isso vim, mas para os que ainda faltam entender, direi no último livro em dezembro de 2023. Vou fazer uma observação sobre o nome Azimuth, fazendo uma revisão no texto dessa entrevista. Coloquei o anjo Gabriel assumindo a administração da organização de Uno, me vindo outro nome na cabeça, Azimuth. Deixei para lá, mas ao voltar ao texto veio novamente esse nome, que confesso em momento algum lembrava de ter ouvido esse nome, ou visto, em que agora foi a primeira vez que um Deva assume tal posição. Então vou buscar na web saber o que significa o significado de Azimuth. Fui buscar e vi que é uma medida de 45 graus entre o norte e a linha horizontal. Foi então que lembrei que eu já havia falado sobre isso. Fiz uma busca no PC sobre o assunto e achei o texto no livro O que é a Verdade, de 2018, no texto de título O Ângulo Reto, dando uma sugestão de equilíbrio, se posicionando entre a linha do horizonte, que simboliza a linha da Terra, e os 90 graus, que é a direção de Deus. Ou seja, esse ângulo é Azimuth, o equilíbrio entre a razão da ciência e a espiritualidade da religião. E que, como tenho falado nos livros, a quinta dimensão é hoje, 2023, a dimensão mais próxima do equilíbrio, pois está entre as matérias sutis e a densidade da 3D. Fascinante. E o anjo Gabriel, onde está? Aí que está o problema. Falar sobre isso agora vai chocar a muitos. Vou dizer sobre isso no último livro. Gabriel estava naquela época presente na quinta dimensão e ele estava sendo separado para uma missão que era intuir da quarta dimensão os dimensionais do lado positivo e do lado inverso, e a intuir os outros seres muito antes da Terra existir, como Tiamat. Só que o anjo Gabriel, por suas interações com esses dimensionais e com outros seres densos, como os Anunnaki e Nibiru, evoluiu. E é sobre isso que falarei no último livro, em dezembro de 2023, sobre a ajuda aos missionários da Terra e aos orbes do Sistema Solar, e ao qual ele é o responsável diante de Sananda. Interessante. Qual o papel dos missionários? Como já disse, eles são divididos em 9 grupos, que na realidade são 19, pois do lado da polaridade inversa possui 9. Tem um na central, no centro, que é de polaridade neutra, e tem os 9 da polaridade positiva. Cada um desses grupos tem uma atividade a desenvolver para auxiliar no outro grupo e que o grupo final possa agir, pois o objetivo principal é que todos pratiquem o equilíbrio e cheguem ao status de ser padrão.
Seus aprendizados foram de acordo com suas frequências, que continuaram desse jeito para atuar em áreas distintas. Pois tudo e todos são, na realidade, as matérias do universo entrando em equilíbrio, com o intuito de que todos trabalhem. Até aqueles que são considerados suspeitos, que vivem entrando e saindo de locais de detenção, pois agem de acordo com o que suas frequências energéticas lhes permitem, atuando até como executores. Entretanto, se observarmos uma máquina, um carro, por exemplo, uma parte dessa máquina executa trabalhos de queima de combustível ou de consumo de energia elétrica para que o veículo possa se locomover, para que os passageiros possam utilizar de luz, de ar-condicionado e do conforto, enquanto as matérias utilizadas são jogadas pelo cano de descarga, pelo calor emitido pelas peças eletrônicas, pelo combustível ou pelas energias utilizadas. Outro exemplo é o corpo humano, que também ingere outros seres e os descartam pelas urinas, fezes e por outros meios. Em suma, essas energias são aqueles que, de alguma forma, foram eliminados ou estavam predispostos a passarem por isso, porque suas ações anteriores lhes conferiram reparações. No entanto, com isso, se repararam e evoluíram. Esses seres que estão encarnados, que são os que você descreve como avatares, anjos, devas e demos. O que comumente se entende é que todos são anjos, mas como esses seres são assessores de outros seres que têm atuações distintas, os separei nesses grupos principais, na ordem de Uno, na sua organização, a colisão, o equilíbrio do universo, sendo anjos assessores de Bará, que deste lado do universo seriam de Aziel, mas na realidade são assessores de Gabriel, pois os dois desceram da 11ª e já estão na 4ª dimensão. Os avatares são os assessores do deus Shiva, os devas são os assessores de Sananda, e os demos, com 9 repartições, entre eles são os assessores de Lúcifer, que também está na 4ª dimensão. Algumas pessoas podem achar fora de ser possível Lúcifer fazer parte de um plano de salvação da humanidade. E outra coisa, ele é um nome de um ser da religião. Como você explica isso? Bom, quem já leu os livros que escrevi, principalmente os mais recentes, e ouviu esses vídeo podcasts, sabe que, como falei hoje, tudo e todos fazem parte das matérias do universo, e todos têm suas participações, de acordo com suas frequências, pois até o urubu e a hiena se fazem necessários para limpar os corpos dos animais que deixaram a vida. E o que seria de nós se os carros de limpeza urbana deixassem de levar o nosso lixo? Tudo tem um propósito, como diz um texto bíblico que lembrei agora, que diz mais ou menos assim: aceitamos o bem de Deus e recusaremos o que nos conserta? Jó 2, 9 e 10. E outro: Deus criou tudo por um propósito, até o que falha para o dia da sentença. Provérbios 16, 4. O nome de Lúcifer quer dizer aquele que carrega o bordão de luz. Esse nome é apenas um nome simbólico de um espírito de um ser Anunnaki que age como um anjo de ações inversas, que, por ter guardado sentimentos inversos aos Anunnaki da criação e ao pai Anu, rei de Nibiru, age com inversalidades, intuindo os encarnados, e os outros espíritos sentem fobia ao vê-lo, tremem, pois sabem que é muito poderoso, por estar nessa condição há mais de 100 mil anos. Digo essa quantidade de anos bem longe da verdadeira para evitar que alguém descubra quem é esse espírito, mas direi no último livro de 2023.
E os Anunnaki têm encarnado aqui na Terra? Para falar disso, se faz necessário separar os originais e as várias miscigenações de descendentes. Os Anunnaki originais que vieram de Nibiru vivem muitos anos, cerca de 500 mil anos, menos que os que vivem em Nibiru. E por isso seu tempo de mundo dos espíritos, que é na mesma quarta dimensão, é muito longo. Além do fato de que suas composições estão distintas dos Anunnaki de Nibiru e também dos descendentes daqui. Estão muito distantes cromossomicamente falando, e também por causa dos laços reparatórios criados com os Anunnakis da Terra. Então os espíritos de Anunnaki antigos precisam de que os Anunnaki mais antigos que vieram de Nibiru tenham filhos e eles possam encarnar num corpo desses filhos novamente, e também por causa dos laços reparatórios com estes. Como seria uma fala muito extensa para dizer sobre as várias miscigenações entre os vários DNA de Anunnaki, do Exigige, do Humani e das várias misturas que fizeram se casando entre eles, melhor dizer genericamente que os espíritos precisam encarnar em corpos semelhantes e bem mais próximo de seu código de DNA, para que o corpo possa aceitar o nível evolutivo daquele espírito, além do fato dos laços reparatórios. Então existem alguns Anunnaki que vieram de Nibiru que encarnaram por causa da necessidade, pois os Anunnaki originais foram tendo filhos e para esses corpos necessitavam de espíritos compatíveis, e outros espíritos aguardam para encarnar no futuro. Lembre-se que quando a equipe de Enki começaram a unir o Anunnaki do primata terrestre com o DNA Anunnaki, houve muitos testes até que conseguiram fazer um ser próximo ao que desejavam, sendo o primeiro Adão de nome Adamo. Porém, só depois disso é que Enki engravidou 2 fêmeas terrestres, onde nasceu Adapa, o segundo Adão. Então, Enki levou seu filho Adapa para uma viagem numa nave espacial para Nibiru e conheceu Anu, o pai dos deuses. Enki assim se tornou o pai da humanidade, pois além de gerar o primeiro Adão, gerou o segundo Adão, gerou seu filho Silzudra, que na Bíblia foi chamado de Noé, pelo que foi gerado toda a humanidade de hoje depois do dilúvio, embora os filhos de Caim também se salvaram no dilúvio, na América Central e Norte, pois se embrenharam nas entranhas da terra como formigas. Para terminar, existem vários vídeos mostrando objetos voando sobre o vulcão Popocatépetl, no México, e alguns saindo e entrando dele. É possível que seres tenham tecnologia para isso? E existem seres vivendo dentro dos vulcões? Faça também sua explanação final dizendo aquilo que me faltou perguntar. Seres entram com naves no Sol e ainda mais sair e entrar de vulcões. Esses seres se utilizam dos vulcões como passagens, pois sabem que os seres da superfície são isentos de possuírem tal tecnologia para os perseguir. Fora isso, existem seres vivendo na Antártida, no fundo dos oceanos, dentro do interior da Terra e no espaço. Esses são os 4 reinos que a Terra foi por último dividida entre os deuses, coisa que falarei no último livro. Como disse Jesus no livro de João, capítulo 8, verso 32, a vida é uma ficção, onde todos são atores que entram e saem de cena, como um filme que se repete o mesmo ato, como um ciclo, mas com trajes, objetos penteados, modo de falar distinto.
embora sejam sempre a mesma cena, a mesma história, como um review, uma refilmagem, pois os atores estão detidos nesse loop temporal, semelhante ao filme No Limite do Amanhã com Tom Cruise e muitos outros similares. Como tenho falado nos livros que escrevo, as verdades da vida são temporãs, estão em constantes transformações, mas o sistema de vida programado para a humanidade é o mesmo. Só se alteram os cenários e se alteram os atores, até que todos aprendam a respeitar o outro, sendo neutro ao deixá-lo viver como preferir, a reconhecê-lo como igual e até ajudá-lo em sua falta. Quando ele lhe pedir ajuda, com isso aprenderá um com o outro, tendo com esses atos a oportunidade de resgatar suas próprias falhas do passado, como se fosse uma troca, aprendendo a se colocar no lugar dele, antes de julgá-lo. Depois que isso fizer, vai ter entendido a verdadeira definição da palavra amor, que é doar-se ao outro, sendo esse verdadeiro amor incondicional, dito por Jesus. Bom, mas uma pessoa poderá perguntar: ora, só eu que faço pelo outro e quem fará por mim? Acho justo a pergunta. No entanto, veja, pelas leis do universo, baseada nas leis naturais, que chamo de leis da matéria base, o bem atrai o bem. Como disse o Mestre Jesus, amai-vos uns aos outros assim como vos amei. Ou seja, é como se nos colocássemos de mão dadas nessa ajuda um ao outro igual que chegou. E depois de você ser ajudado, logo aparecerá um para você estender-lhe a mão. Nisso eu vejo justiça, a justiça universal. Pois assim alcançaremos o status de ser padrão, que as leis deste universo requerem de cada um, para quando Jesus retornar, e como Sananda, reunir um povo digno de alcançar o plano divinal, que pode-se até entendê-lo como o paraíso. Eu sou Deva Jesuede, o que vive para sempre, equilíbrio e paz.